Hoje nós estamos começando o nosso portfólio com o Breno Rocha. Isso. Repórter cinematográfico da TV Bandeirantes. Isso. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV Fateia. Obrigado, prazer é meu. Imagina, que é isso. Então, por que você decidiu fazer rádio e TV? Cara, eu resolvi fazer rádio e TV porque eu queria ser narrador esportivo. Né? A minha maior vontade, quando eu era moleque, sou muito fã de esporte, né, até hoje, e eu queria ser narrador esportivo, então eu vim fazer rádio e televisão, achando que eu ia ser um narrador esportivo. E mudou totalmente depois? Muda muito, até porque eu acho que ainda tem uma certa discrepância entre jornalismo e rádio e televisão, o que, né, poderia ser juntado, porque, na verdade, algumas funções de rádio e TV estão sendo exercidas por jornalistas. Uhum. Não que eu ache isso errado, não acho também não, porque eles são preparados para isso, entendeu? Então, se a pessoa quer ir para frente da câmera, eu digo para optar por jornalismo. E eu optei por rádio e televisão porque me disseram que ia ficar atrás das câmeras. Eu ia ficar na frente das câmeras. Na frente. Exatamente. Uhum. E não aconteceu, mas eu dou graças a Deus por isso, cara. É uma experiência nova, assim, que você conseguiu desenvolver as suas habilidades através daquilo que você gostava, certo? Exatamente, exatamente. Eu cheguei a fazer narração esportiva, assim. Né? No meu começo de carreira eu fiz algumas narrações, algumas não, bastante. Fui repórter de campo, trabalhei em parte de externa toda, fui comentarista também. E depois, quando eu fui embora, né, fiquei só com televisão mesmo, saí do rádio e segui acabei trilhando meio que sem querer a função de repórter cinematográfico. Legal. E por que você escolheu estudar na instituição Fateia? Na época, não tinha faculdade de rádio e televisão próximo e abri uma faculdade aqui. Né? E eu aguardei a faculdade começar, fui da primeira turma, né? Entrei na primeira turma, o curso não era nem aprovado pelo MEC na época, a gente só teve aprovação acho que no final do terceiro ano, no quarto ano. A gente meio que estudou às escuras ainda durante um tempo, né? Não sabia qual que ia ser o futuro do curso, mas graças a Deus deu tudo certo, tanto que está aí, eu sou da primeira turma de 2003, nós estamos em 2014, é a 11ª turma. E quais foram os principais, assim, os maiores desafios que você passou nesse período de estudo e ingresso no mercado de trabalho? Na época de faculdade, na verdade, os desafios, eles são praticamente os mesmos que eu enfrento hoje. Só que, como a gente cresce, a gente apanha muito, né, a gente começa a ver as coisas de uma outra maneira. A nossa grande briga, que é a mesma briga que vocês têm, é equipamento, sala para estudar, laboratório, tecnologia. E lá fora é a mesma coisa. A gente briga pelas mesmas coisas, por espaço, por tecnologia, por bons equipamentos. De certo modo, a falta de equipamentos prepara também para aquelas realidades que nós muito, nossa. encontramos. É a melhor escola, é a melhor escola. É a melhor escola. A falta de, como você precisa pensar para poder resolver as coisas, você vai se aprimorando nisso. E quando você precisa resolver uma situação de crise, você já está preparado para isso. E como que foi a sua trajetória desse período de encerramento da graduação até onde você está hoje na TV Bandeirantes? Na verdade, quando eu comecei, eu estava indo para o terceiro ano de faculdade. Eu comecei na TV Metropolitana, quando a TV Metropolitana em Guaratinguetá foi inaugurada. Eu e mais um outro colega daqui, que hoje, infelizmente, não está mais entre nós, o Rodrigo Calquiste, né, que eu não tenho nem palavras para falar dele, era meu melhor amigo, era o cara que estudava comigo. E nós dois conseguimos emprego na TV Metropolitana quando a TV Metropolitana começou. E a gente ficou na TV Metropolitana, que tinha tudo para dar certo, tinha tudo. Tinha uma equipe muito boa, tinha uma molecada que na época, nossa, a gente era moleque, então a gente aprontava coisas do arco da velha, coisas que eu uso até hoje. Né? A história que eu contei para vocês aqui de bastidor, de ter que usar um microfone de uma marca e um receptor do microfone sem fio de outra marca e fazer funcionar, ligar fiozinho com fiozinho para poder acender uma lâmpada, tomar choque. Né? A gente fez coisas enormes, eu vejo como coisas enormes em Guaratinguetá. A gente fez 2 carnavais, 3 carnavais. E nós éramos 10 moleque, 3 câmeras. A gente botou 11 câmeras na avenida, eu cortava 11 câmeras com 2 preview. É interessante porque são experiências assim que você precisa se adaptar ao extremo,
né? Ao E extremo, mesmo ao tempo extremo. vai adquirindo Mas muita... você ir ao extremo é bom. Quanto mais extremo for, melhor. E quando nós citamos o seu nome para convidar para vir até o portfólio, nós tivemos um sentimento muito saudoso, principalmente da parte dos professores. Inclusive o professor Miguel expôs a alegria de ter você aqui na TV Fateia. E como que influenciou o relacionamento entre os professores com você para que o seu futuro profissional fosse promissor? Eu devo muito do meu futuro profissional ao Jefferson e à Giane. O Jefferson ele não deixou o curso evadir. Nós éramos a primeira turma e éramos poucos alunos. E a gente chegou a um ponto do curso que a gente não estava mais vendo que o curso ia para frente. E o Jefferson não deixou a gente evadir do curso, sair da faculdade. Ele falou, não, fica, segura, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E realmente deu certo. Da minha turma, nós éramos, eu acho que em 8 ou 9, eu acho que pelo menos uns 7 estão bem empregados, estão bem encaminhados na profissão, sim. Assim, é bem interessante quando nós vemos que o professor ele estimula as suas habilidades, né? Quando ele vê que você tem um dom para determinada área e assim ele vai te estimulando, vai te incentivando. Isso que você começa a criar mais, a desenvolver mais habilidades. Sim, né? Quando a gente chegou no terceiro ano, o Jefferson fez uma reunião com a gente e perguntou o que cada um queria ser. E a partir dessa decisão, cada um passou a tomar, dentro dos trabalhos acadêmicos, cada um passou a ter a sua função já pré-definida. O Rodrigo Calquiste era o cinegrafista, o Paulinho Capucho era o editor e o roteirista normalmente, quando eu não era o roteirista. O Marcos Felipe, na época, também ajudava muito, o Eloy. O Alex Barreiro era o nosso produtor-chefe. Teve uma vez ele conseguiu um feto para a gente às 10 horas da noite para poder fazer uma gravação. Não é? Hoje eles trabalham na Estúdio Mega, lá em São Paulo, na Mega Filmes, finaliza cinema. E eu acho que os professores, por eles conseguirem segurar o ímpeto da gente quando a gente é moleque, porque a gente quer mudar o mundo. A gente realmente quer mudar o mundo. A gente acha que a televisão é totalmente diferente do que realmente ela é. E ela é isso que vocês veem. Ela é isso mesmo. Tem todas as dificuldades também. A gente vai para a rua praticamente vendido. Isso é em todas as emissoras. Não vou falar para você que é na Band, ou é na Globo, ou é no SBT. Não, a gente vai para a rua com uma venda nos olhos. A gente não sabe o que a gente vai achar na rua. E a gente tem que voltar com material. E tem que voltar vivo. Essa experiência assim, de ter essas novas habilidades, de você colocar em prática, porque muitas vezes no primeiro ano a gente tem aquela alusão que é tudo perfeito, vai chegar com um salário bom, vai ter todo equipamento. Mas o salário bom, mas nunca. Pessoal, desculpa, não quero tirar a vontade de ninguém de trabalhar, não, porque eu adoro a minha profissão. Mas também uma outra coisa que o Jefferson, que eu também não esqueço, seja famoso no seu trabalho. Seja o melhor no seu trabalho. Se você entrou para fazer televisão, para ficar famoso, para ganhar dinheiro, você não vai ganhar. Esquece. Então seja bom no que você sabe fazer, no que você vai se aprimorar a fazer. Não adianta dizer que você vai sair daqui, eu edito, eu corto, eu roteirizo, eu produzo. Não. Você vai fazer uma coisa só no começo e vai fazer mal feito. Vai demorar para aprender. Porque a faculdade te dá uma base. Hoje eu uso muito essa base, principalmente teoria da comunicação, uso muito em fotografia. A gente usa muito, da parte do primeiro ano, a parte de teoria pura, entendeu? Se a gente não tivesse tido a paciência mesmo, que saco de aula, não sei o quê. Hoje a gente usa muita teoria na rua, eu uso muita teoria na rua. Que até muitas vezes nós, quando temos a história da comunicação, aí vai achando que aquilo é muito chato, aquela história maçante, tudo. É chato. E aí depois pode usar, né? É chato, mas você usa. Tudo que é bom para a gente, remédio não é ruim? Não é bom para a saúde? É a mesma coisa. Exatamente. Entendeu? Se a gente não enfiar as caras, eu demorei para enfiar as caras, mas funcionou. O que o mercado de trabalho tem exigido hoje dos profissionais de comunicação? Tem exigido tudo, principalmente paciência. Porque foi o que eu respondi na outra pergunta. Acho que eu até misturei um pouco as coisas. Realmente te cobram demais. E hoje, a televisão, ela não é simplesmente a câmera da televisão, é a câmera de segurança, é a câmera do celular, é a câmera de todo mundo.
Entendeu? A televisão hoje virou todo mundo. E quem conta a melhor história É o que vai vencer. é o que vai vencer. Entendeu? Então, eles exigem demais. Você sai da redação para a rua sem saber o que vai acontecer. E eles querem que você traga o VT. De que maneira? Não interessa, porque eles não foram para a rua. Então, eles não sabem o que está acontecendo na rua. Mas você tem que voltar com o VT. Até mesmo da realidade do que está acontecendo. Então, Nós lembramos você usa tudo. Não só o que você aprende na faculdade, mas tudo que você aprende na sua vida e tudo que você aprende nos seus outros trabalhos anteriores. E nós lembramos até da época das manifestações, em que ia para a rua, né? E não tinha uma incerteza daquilo que ia ter de material. Eu fui todo dia. Eu fui todo dia para a rua. É um novo, assim, né? É uma incerteza e que você tem que produzir, trazer material de qualidade e não sabe como que eles vão Quando você aceitar. chega na rua, se você é apaixonado pelo que você faz, você não quer ir embora. Enquanto se você não terminar o seu material, você não vai... Essa é a regra do jogo. Essa é a regra do jogo. O jornalismo, que é o que eu faço hoje, a regra do jogo é você só vai embora quando acaba. E mesmo quando acabar, se duvidar, você vai ter que ficar mais um pouquinho. Porque pode aparecer mais um fato novo. E às vezes é esse que é o diferencial. Sempre esse é o diferencial. Entendeu? Quem é o melhor repórter? O melhor repórter é aquele que consegue achar na mesma história um fato novo. Que vai ser a matéria do dia, ou que vai ser a informação da semana, onde todas as emissoras vão bater em cima. Porque também todos estão produzindo, certo? Então, o meu Todos estão diferencial- produzindo a mesma coisa. E todos vão produzir a mesma coisa mesmo. Ninguém vai fazer diferente. Mesmo que você tenha uma determinação da redação, que você tem que trazer uma coisa diferente, ou que você não pode entregar um entrevistado para outra emissora. Não dá. Você precisa de todo mundo na rua. Na rua todo mundo se ajuda. Eu não tenho chefe na rua. Eu sou o meu chefe na rua. A minha equipe, nós somos os nossos chefes. Eu e a minha repórter, ou eu e o meu repórter, nós somos os nossos chefes. Então a decisão de crise é nossa, não vem da redação. Porque a redação não está vendo o que está acontecendo na rua. E se eu não tiver a ajuda dos meus companheiros da Record, se eu não tiver a ajuda dos meus companheiros da SBT, se eu não tiver a ajuda dos meus companheiros da Globo, eu não vou levar nada de volta para a redação. Então é um prato que você come, o jornalismo é um prato que você come de turma, entendeu? Não é um prato que você come sozinho, porque se você comer sozinho, você vai viver sozinho para sempre. E na TV Bandeirantes, você grava com várias pessoas, certo? Gravo. E tem várias realidades de estilo, de forma de se portar, de pensamento. Como que Tem é várias viver com- linguagens, né? Falando diretamente do que eu conheço, eu trabalho com 3 jornais diferentes. E os 3 jornais, apesar dos 3 serem jornalismo e informação, né, não tem nada de entretenimento, eles têm formatos diferentes. O Jornal da Manhã, que é o Café com Jornal, ele é um jornal matutino. Então ele não pode ter sangue, ele não pode ter palavras de baixo calão, as matérias não podem ser longas. Porque quem está assistindo esse jornal, ele está acordando para ir trabalhar. Então ele não assiste o jornal, ele ouve o jornal. Porque enquanto a TV está ligada, ele está fazendo a barba, está preparando o café, porque ele tem que sair rápido para o trabalho, não dá tempo. Então é um jornal que começa às 6 da manhã e termina às 9. Então ele tem uma linguagem muito mais dinâmica. Então você não trabalha o tripé, você só usa a câmera no ombro, o repórter normalmente aparece na imagem. Né? No caso do Jornal da Band é diferente, é outra realidade realmente. Eu nunca vou diretamente para a rua, eu já vou com as pautas marcadas, todas as entrevistas são de lapela, todas as entrevistas são no tripé, entendeu? Eu tenho um pouco mais de iluminação, eu tenho mais tempo para trabalhar. A rua não te dá esse tempo. Além de uma exigência de qualidade maior. Né? Muito maior. O enquadramento é diferente, a fotografia é outra, a luz é outra, Porque também até o porque os pessoal- assuntos são outros. E as pessoas estão mais atentas ao programa, né? Diferente do café, que as pessoas já Exatamente. estão ali na correria. O Jornal da Band é o segundo jornal nacional hoje, né, que é o Jornal Nacional e depois o Jornal da Band. Nós já estamos em segundo lugar. E é um jornal muito sério. Então as decisões, elas são tomadas ainda na rua. Nenhum off é gravado sem antes a redação te devolver ele. Você passa ele na rua, passa para a redação te devolve ele modificado. E diante de tudo isso que você já viveu nessa trajetória, principalmente que você está vivendo hoje na TV Bandeirantes, qual assim a mensagem mais impactante que deixa na sua vida, assim, que, nossa, eu preciso ter isso como meta na minha vida sempre? Você precisa ter sempre a meta de aprender mais. Sempre. Você não pode parar de estudar nem um minuto. Quem está falando aqui não é nenhum santo.
Até porque eu, durante muito tempo, abdiquei do estudo, né? Mas hoje eu não abdico mais. A gente espera ficar velho para descobrir que o estudo é importante, e muito. E hoje eu estudo todos os dias, até porque a área que eu trabalho é pequena e a concorrência é muito grande. Não tem vaga para todo mundo. Então, se eu busco, eu preciso me destacar. E Sempre, conhecimento que vai me sempre, fazer... Sempre. Dizer que você, por estudar mais, você vai ganhar mais? Não vai, mas você vai conseguir mais emprego. Ou mais serviço, entendeu? Mais trabalho. Porque eu não trabalho só na TV Bandeirantes, eu faço freelance também. Né? Em jornalismo, em show, em jogo de futebol. Né? Todas as emissoras se falam. Né? Então a gente faz muito freelance. Se você for bom, você vai fazer freelance sempre. Ou se você for atento ao que você vai fazer freelance sempre. Senão não, você vai continuar trabalhando só na sua emissora. Se você conseguir chegar numa emissora grande. Isso também que vai destacando, porque você vai Porque a agregar ao seu trajetória não foi currículo, fácil não, a trajetória foi difícil. Eu cheguei a passar um certo aperto. Né? Eu saí de uma TV Aparecida, onde eu era um editor já de um nível até mais alto do que os outros, que na época só tinha 3, que era eu, o Davi e o Álvaro Possato, que eram os editores-chefes na época do setor. E cheguei em São Paulo sem conhecer ninguém. E fiquei bastante tempo desempregado. E cheguei a pedir emprego até na lanchonete, para fazer sanduíche, para não voltar para casa sem um puto. E nessa experiência que você compartilhou conosco, não deu aquela sensação assim, de desistir daquilo que era o sonho, daquilo que era diante de toda aquela realidade? Mas do meu sonho eu desisti, que era ser narrador esportivo. Não é que eu desisti, eu abdiquei. Eu abdiquei porque hoje eu estou feliz na minha função. Entendeu? Vou falar para você que eu não gosto, adoro esporte, assisto futebol todo dia. Todos os dias, qualquer futebol, qualquer modalidade, até qualquer modalidade de esporte, curling, a peteca, o que tiver passando, menos vôlei de praia, que é uma chatice vôlei de praia. Né? Mas eu assisto tudo em relação ao esporte, mas eu ia perder meus fins de semana. Eu nunca mais ia ter fim de semana. O cara tem que ser apaixonado demais. E a mulher do cara tem que ser mais apaixonada ainda, senão nunca vai ser o cara no final de semana. É complicado. Todos os finais de semana. E hoje, para todos aqueles que nos acompanham, que são universitários, quais seriam assim, as dicas que você poderia dar para eles para ingressar, para se formar, para ter um futuro promissor, conseguir alcançar uma emissora grande? Qual seria assim, a maior dica que você poderia dar para os nossos telespectadores? Eu falo para ouvir mais e falar menos. Eu falei demais. E dancei em todas as vezes que eu falei demais. A partir do momento que eu aprendi a escutar mais, trabalhar mais e falar menos, eu passei a ter um pouco mais de destaque. E consegui chegar, hoje, a 4ª maior emissora de televisão do Brasil. Brando, muito obrigado. Tamo junto. Esse foi o nosso portfólio. Nos vemos no próximo programa.